Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando os artigos da fé, hoje veremos a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este é o mais longo artigo do Credo, que diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Trata-se de uma verdadeira síntese de toda a vida de Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Jesus é o ponto de partida de todo o cristianismo. Por isso, é importante se ter ideias claras e muito precisas sobre o que ele é, como ele nasceu e o que veio realizar entre nós. Vocês viram na aula passada a Trindade. Pois bem, como o nosso Deus é único, é um só, embora se manifestem três pessoas distintas e cada uma com a sua missão diferente, quando um está em missão, os outros estão juntos, porque o nosso Deus é único, não tem como separar. Então, nós vamos ver neste artigo de fé, apresentado em 3 aulas consecutivas, muitas manifestações da Trindade. Mas, voltando aqui à aula, a primeira profissão de fé da Igreja a respeito de Jesus sai dos lábios de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele discursa para mais de 3.000 pessoas. E isto se encontra em Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Mas a maioria da população da época não conhecia esse significado. Ele foi chamado Jesus e, como tal, era conhecido desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. O nome Cristo, do grego Christos, significa o ungido, o Messias, que é Mashiach. Mas isso já é uma interpretação, diríamos uma profissão de fé. Quando dizemos que Jesus é o Cristo, já estamos fazendo uma afirmação de fé. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, o Redentor. Ouviremos agora algumas afirmações de que Jesus é o Filho único de Deus. Pedro afirmou em Cesareia de Filipe, uma antiga cidade localizada no sopé do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, no norte de Israel, perto da divisa com a Síria. Lá
encontramos Jesus perguntando aos apóstolos o que está em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro a atribuir este nome a Jesus. No batismo, ouvimos a voz do Pai declarar que ele é o seu Filho amado. Vejam novamente a Trindade, o Filho sendo batizado, o Pai na voz e o Espírito Santo em forma de pomba. Como está escrito em Mateus 3, versículos 16 e 17. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Na transfiguração, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 4 a 6. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. No Sinédrio, perguntaram: o nome com que Deus se revelou a Moisés é Yahvé, que significa eu sou aquele que sou. Isto pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus. Eu sou o ser. Ouçamos o Pai falando o seu nome em Êxodo 3, versículos 13 e 14. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Tal era a reverência tributada a esse nome, Eu Sou, que os judeus não ousavam pronunciá-lo, principalmente a partir do exílio babilônico no século VI a.C. Era tido como nome que se escreve, mas não se lê. Ao encontrarem escrito tal nome, os israelitas pronunciavam Adonai. Agora, escutemos Jesus reafirmando o nome Eu Sou em Lucas 22, versículos 66 a 71. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram em conselho e levaram Jesus para o Sinédrio. E começaram: Se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes fizer perguntas, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. E o centurião romano. No momento da morte de Jesus, o centurião romano, um pagão, declara em Marcos 15, 39. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse:
De fato, esse homem era mesmo filho de Deus? No momento em que Maria foi convidada para ser a mãe do Salvador, ela coloca uma objeção muito séria. Ouçamos em Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Essa afirmação tão clara e positiva foi o argumento decisivo para o sim de Maria. Ela aceitou na fé a revelação do anjo. O seu filho vai nascer de uma intervenção direta de Deus, por isso mesmo será chamado Filho de Deus. Se lermos com atenção as palavras do arcanjo, descobrimos que ela inclui 4 sujeitos em ação. De modo explícito são mencionados o Espírito Santo e Maria. Mas está também subentendido a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. Quando o arcanjo diz: o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E em seguida, o arcanjo remete a outra pessoa da Trindade, a segunda pessoa, o Filho, quando diz: o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Por conseguinte, o primeiro sujeito desta frase é o Pai, que com o Filho e com o Espírito Santo é o único Deus. Essa afirmação do credo não diz respeito ao ser eterno de Deus, mas fala-nos sobretudo de uma ação na qual participam as 3 pessoas divinas e que se realiza com a participação de Maria. Sem ela, a entrada de Deus na história da humanidade não teria alcançado a sua finalidade e não teria realizado aquilo que é central na nossa profissão de fé. Deus é um Deus conosco. Temos a intervenção de Deus para formar a natureza divina e de Maria para formar a natureza humana. Porque Jesus é uma única pessoa, mas há nele a união hipostática. E o que é a união hipostática? É a união da natureza divina e da natureza humana numa única pessoa e que são inseparáveis. Hoje temos na Santíssima Trindade a nossa natureza humana. Não houve a participação de um homem. Na verdade, se não fosse assim, jamais poderia nascer um filho de Deus, porque filho de um homem e de uma mulher será sempre uma criatura humana, um filho de homens. Para nascer um filho de Deus, é essencial que nasça de uma intervenção direta de Deus, ou como nos diz o anjo e repetimos no credo, concebido pelo poder do Espírito Santo. E para fortalecer esta afirmação, o anjo ainda arremata em Lucas 1, versículos 36 e 37. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Mas não foi necessário perder a virgindade. O que aos olhos humanos aparece como contraditório, em Maria foi possível, graças à ação de Deus, ser mãe e ser virgem ao mesmo tempo. O dogma da perpétua virgindade se refere a que Maria
foi virgem antes, durante e perpetuamente depois do parto. Tudo isso é um mistério. Não sabemos realmente como se deu o nascimento de Jesus. Jesus foi concebido no seio de Maria. Mas Maria concebeu do Espírito Santo. Então, ela é, como o anjo disse, ave cheia de graça. Ela é cheia de graça pelos méritos de Cristo. Quando nós falamos pelos méritos de Cristo, é por aquilo que ele conseguiu na cruz. Então, já em vista do que ele conseguiria na cruz, Maria foi concebida sem o pecado original. Por isso o anjo diz que ela é cheia de graça, porque ela já tem o Espírito Santo nela, ela já é uma filha de Deus. Nós só recebemos essa graça no batismo, que Jesus recuperou para nós na cruz. Nós, ao sermos batizados, passamos de simples criaturas de Deus para filhos de Deus. Mas Maria, pelos méritos de Cristo, ela já nasce filha de Deus, cheia de graça e cheia do Espírito Santo. Porque era necessário que o ventre de Maria estivesse puro, que ela fosse pura sem a mancha do pecado original para poder receber o Filho de Deus. A partir de agora, o que vou apresentar para vocês não está no artigo do credo que fala de Jesus, mas eu acrescentei alguns fatos da vida de Jesus narrado nos evangelhos que contemplamos ao rezar o terço. Maria e José iam todos os anos a Jerusalém para a tradicional festa da Páscoa judaica e levavam consigo o menino Jesus. Era costume entre os israelitas que durante a peregrinação ao templo, ao menos na volta, os homens andassem separados das mulheres, ao passo que os meninos acompanhavam à vontade o pai ou a mãe. Maria pensava que Jesus estava com José e este que ele estava em companhia de Maria. Quando chegou a noite, Maria e José se encontraram na pousada e não achavam o seu Jesus. Por isso, com suma aflição, se puseram a procurar o menino entre os seus parentes e amigos. Depois, voltaram a Jerusalém e finalmente encontraram Jesus ao terceiro dia no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei, que, pasmados, admiravam-se com as perguntas e respostas daquele menino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina, como encontramos em Lucas, capítulo 2, versículos 48 e 49. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Logo em seguida, Lucas nos diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens, ou seja, crescimento físico, intelectual e espiritual. Depois disso, só teremos notícias de Jesus no seu batismo no Jordão.
Com o batismo, Jesus inicia sua vida pública, mas antes precisamos explicar que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, de conversão, em preparação para a missão do Messias. Quem o recebesse devia se reconhecer pecador diante de Deus, se arrepender e mudar sua conduta de vida. Então vejamos aqui o que nos diz Lucas em seu capítulo 3, versículo 3. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, de publicanos e soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, recebiam o batismo. E Jesus se põe no meio dos pecadores, como solidário com eles, para trazer-lhes a salvação. O Espírito Santo, sob forma de pomba, vem então sobre Jesus no momento do seu batismo, e a voz do céu proclama o que encontramos em Mateus 3, versículo 17. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. É a manifestação de Jesus, a sua epifania como Messias de Israel e Filho de Deus. Porque é a humanidade de Jesus, o Filho de Deus, que foi ungida pelo Espírito Santo para a sua missão, que começa logo após o batismo. Por isso, o batismo de Jesus marca o início do que nós chamamos de vida pública de Jesus. Este é o significado do batismo que Jesus recebeu. Solidariedade ao povo que se reconhecia pecador diante de Deus e se arrependia. Jesus era igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele não tinha pecado, mas veio trazer a salvação ao pecador. João Batista não queria batizá-lo, pois sabia que ele não era um pecador, e disse-lhe que não era digno nem de desamarrar as suas sandálias. E Jesus pede que ele não se incomode com isso e o batize, porque ele é o Deus conosco, presente na vida do povo e que caminha com o povo. O deserto, para onde Jesus se retira, é o lugar do silêncio, da pobreza, onde não há recursos materiais e o homem se encontra diante das questões fundamentais da existência. E por isso lhe é mais fácil encontrar a Deus. Mas o deserto é também um lugar de morte, porque onde não tem água, não tem vida. É o lugar da solidão, onde o homem sente mais a tentação. Jesus vai para o deserto como homem, como um novo Adão, que assume nele toda a humanidade como o primeiro. E lá é tentado a desviar-se do caminho indicado pelo Pai para seguir outros caminhos mais fáceis e mundanos. Assim, Jesus assume as nossas tentações, leva consigo a nossa miséria para vencer o maligno e para abrir-nos o caminho para Deus, o caminho da conversão. Vejamos esse relato de Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 a 12. Voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A primeira tentação é a de transformar pedra em pão, pois Jesus estava há 40 dias no deserto, jejuando e orando.
Esta tentação é a da vida fácil, dos próprios interesses. Continuando o relato. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus, e a Ele só servirás. A segunda tentação é a de adorar o tentador, para que ele lhe desse todos os reinos da terra. Esta é a tentação do poder. Para se entender a terceira tentação, é preciso saber que o povo judeu esperava um Messias triunfante, que por grandes milagres restabeleceria o reino de Israel, político e terreno, como no tempo de Davi, e o estenderia até os confins da terra. Acreditavam que na solenidade da Páscoa judaica, a maior festa religiosa, o Messias se lançasse do pináculo do Templo de Jerusalém e desceria rodeado de anjos, como diz o Salmo 90. Eles te sustentarão em suas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Ali, na Cidade Santa, seria então acolhido como rei de todos os povos. Continuando o relato das tentações, vemos a terceira. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Assim, a terceira tentação é a de jogar-se alto do templo, que é a parte mais alta do Muro das Lamentações, e ser amparado pelos anjos e sair dali glorioso. Esta é a tentação da glória. Desta forma, são apresentadas para nós as tentações que teremos durante a vida, que é a tentação da vida fácil, a do poder e a da glória. A vida pública de Jesus, com seus ensinamentos e seus milagres, marca a implantação do reino de Deus aqui na terra. Em Jesus havia um só eu, o da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no qual subsistiam a natureza divina desde todo o sempre e a natureza humana assumida no seio de Maria Santíssima. Ao fazer-se homem, Deus Filho nada perdeu do que é de Deus, da sua natureza divina, e adquiriu todo o potencial da natureza humana, que é racional. A isto chamamos de união hipostática. A certeza de que é filho do Pai Celeste de maneira única pertence à autoconsciência de Jesus. Não é algo que tenha começado a existir em sua mente no decurso de sua existência terrestre. Esta autoconsciência manifesta-se no Evangelho pela primeira vez aos 12 anos de Jesus, quando foi encontrado no templo. A sua mãe, que preocupado preocupava, respondeu ao menino: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Que a gente já ouviu isso. Todavia, não é necessário dizer que Jesus tinha sempre, de modo plenamente atual, a consciência de ser o Filho de Deus. Com outras palavras, não somos obrigados a crer que Jesus pensasse a todo momento: eu sou o Filho de Deus. Podemos admitir que ele possuísse tal noção
como um hábito que nunca se apagava, mas que nem sempre emergia das profundidades da sua consciência. Façamos uma analogia. Um rei, embora nunca ignore que é rei, nem sempre está a recordar que é rei da sua nação. Como homem, Jesus tinha um intelecto que funcionava raciocinando como o de qualquer homem. Por conseguinte, ele tinha um saber adquirido, ou seja, que aos poucos ele ia aprendendo no cotidiano da vida. O episódio misterioso da transfiguração de Jesus se situa no contexto a partir do dia em que Pedro confessou diante dos apóstolos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, lá em Cesareia, lembram? Jesus começa então a falar de sua morte, como em Mateus 16, 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Depois disso, Jesus subiu a um monte elevado, o Tabor, levando consigo 3 testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João. E ali revelou para eles a sua glória. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias apareceram. E é importante notar que o evangelista destaca sobre o que eles falavam e que encontramos em Lucas 9, versículos 30 e 31. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Logo em seguida, uma nuvem os cobre, e uma voz do céu diz o que lemos em Lucas 9:35. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Na transfiguração, a Trindade inteira se manifesta. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. E Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Assim, pela transfiguração, Jesus preparou os discípulos para não se escandalizarem com a sua morte, a sua paixão e morte na cruz. O que para eles, para os discípulos, seria um trauma e um grande desafio. Então ele mostrou-lhes a sua glória e divindade e deu-lhes a conhecer um antegozo do céu. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, que era a ceia judaica da Páscoa. Nesta ocasião, Jesus estava a sós com os 12 apóstolos. A ceia judaica começava servindo-se uma taça de vinho e depois ervas amargas e pães ázimos porque é sem fermento. As ervas amargas simbolizavam os tempos duros de escravidão do povo judeu no Egito. E os pães ázimos simbolizavam a saída que foi às pressas, sem que as mulheres tivessem tido tempo de colocar o fermento nos pães. Depois disso, tomava-se uma segunda taça de vinho. Então o filho mais novo perguntava ao pai o sentido dessas coisas estranhas. E o pai lhes explicava como Deus milagrosamente os libertara dos egípcios, passando das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade.
e terminava com a recitação da primeira parte do Halel, que são os Salmos 112 e 113, versículos 1 a 8. Em seguida, fazia-se a ceia. O pai de família tomava um dos pães ázimos que ficou à parte, partia-o e distribuía-o. Depois se comia o cordeiro. No final, o pai tomava novo cálice de vinho e proferia a ação de graças após a refeição. Todos bebiam do mesmo cálice, era o cálice da bênção, do qual fala São Paulo em 1 Coríntios 10:16. Em seguida, cantava-se a segunda parte do Halel, que são os Salmos 113, versículos 9, 117, versículo 29 e o 135. Vejamos, então, o relato da última ceia em Lucas 22, versículos de 14 a 20. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Faziam parte da ceia judaica 2 momentos para se lavar as mãos. Jesus, porém, levanta-se e passa a lavar os pés dos apóstolos. E o que ele diz para eles está escrito em João 13, versículos 12 a 15. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Que belo modo de descrever o comprometimento da Eucaristia. Quem lava os pés do outro corre o risco de sujar as próprias mãos, isto é, comprometer-se com o irmão, fazer comunhão com ele, e é o modo mais sublime de viver o grande sacramento da Eucaristia. Com isso, nós acabamos de ver a primeira parte do artigo que fala sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora, então, vamos passar para o momento das dúvidas, dos questionamentos.